Chegando aqui, vamos para Romanos capítulo 15. Nós leremos versículos de 1 até o versículo de número 13. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Porquanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus abençoe sua palavra. Vou pedir para o Paulo Carvalho orar para nós nesse momento. Meus irmãos, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro de Romanos, capítulos 12 a 16, nós estamos chegando ao final de uma carta onde o apóstolo Paulo tanto discorreu sobre assuntos importantes para a fé cristã. Há comentaristas que dizem que o livro de Romanos é o mais importante do Novo Testamento na questão de doutrina. Claro que todos os livros deles têm a sua importância e nisso nós não tiramos os méritos. Mas o livro de Romanos ele trata bastante sobre o que é a salvação em Cristo. Mas trata também, e é exatamente isso que nós temos visto, sobre a prática da justiça, a prática da vida cristã. Eu quero, meus irmãos, poder recapitular rapidamente algumas coisas que nós já vimos na semana passada e na semana retrasada, mas os irmãos estejam cientes de que são informações importantes para a nossa compreensão do texto. Primeiramente, o que nós já falamos, capítulo 14, é que nós devemos acolher ao invés de julgar os mais fracos. Repito, meus irmãos queridos, fraco e forte, nós estamos falando sobre pessoas fracas ou fortes na fé. Existem pessoas que mesmo dentro da igreja, por anos a fio, ainda são fracos na fé porque não conhecem a palavra de Deus. Porque não se debruçaram no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero deixar claro para vocês, e hoje pela manhã nós falando sobre o amor de Deus, existem coisas que são muito difíceis de compreender. Eu estava conversando com o Jorge, hoje depois do tempo da escola dominical, e ele estava me perguntando o seguinte, quando que foi a queda de Satanás? Quando que Satanás pecou? Porque Gênesis 1 diz que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas em Gênesis 3 já diz que o diabo veio como a serpente e foi um dos agentes para o pecado de Adão. Meus irmãos, a Bíblia não trata especificamente, mas nós temos algumas informações que dizem que Satanás, quando pecou, levou junto consigo, na sua rebelião, 1/3 dos anjos criados. Há o entendimento que entre Gênesis 1 e 2, Deus criou, Gênesis versículo 1 e versículo 2, Deus criou os seres celestiais, os anjos. Então não diz especificamente. Só que é algo como nós estávamos tratando hoje. Pessoas não entendem
Como que pode um Deus de amor permitir certas coisas nesse mundo, o sofrimento e tantas outras questões? Somente aquele que crê em Cristo entende o propósito soberano de Deus. Pessoas muitas vezes dentro da igreja ainda questionam a Deus o porquê de certas situações. Eu sou claro com vocês, nesses 15 anos como pastor dessa igreja, como um dos pastores dessa igreja, não poucas pessoas questionaram a Deus do porquê do sofrimento das suas vidas. Eu estava falando com os meus professores, eu passei pela banca de qualificação do meu trabalho na sexta-feira, e eles quiseram saber o porquê que eu estava fazendo um trabalho acadêmico sobre o sofrimento. Eu expliquei para eles, que dentro das questões que eu já passei, no ano de 2020 nós tivemos algo em nossa igreja que foi muito traumático, que foi toda a situação que o pastor Daniel e a irmã Luciana passaram. Então aquilo no contexto da igreja foi algo impactante. Porque, para vocês que sabem, o próprio irmão da irmã Luciana hoje está internado. E nós não sabemos, não existe um porquê, não existe um motivo. O que pode ser dito para a mãe dele que está acompanhando ele no hospital, sabendo que a filha morreu 2 anos atrás, por um câncer que é inexplicável até os dias de hoje? Nós, como crentes em Deus, sempre nós vamos crer no propósito soberano do Senhor. Não tem como nós duvidarmos ou questionarmos a Deus por quê. Pessoas que são fracas na fé, elas vão questionar a Deus por quê. Elas vão querer, muitas vezes, até mesmo afastar-se de Deus por conta das coisas que Deus tem feito. Porém, Paulo está dizendo que aqueles que têm mais entendimento da palavra de Deus não devem afastar os fracos na fé, pelo contrário. Nós devemos acolhê-los, nós devemos ter paciência em não julgar. Também dos versículos 13 a 23 nós falamos que devemos amar ao invés de prejudicar os mais fracos. Eu sou muito franco com vocês, meus irmãos. Infelizmente, no contexto que nós vivemos, poucas pessoas estão dispostas a abandonar certas práticas por causa do novo convertido. Nós estamos muitas vezes dispostos a continuar nas nossas vidas, continuar nos nossos afazeres, sem pensar de que forma que isso pode prejudicar outras pessoas. Quando nós estamos falando, e eu estava conversando com Paulo sobre isso na semana passada, quando nós estamos falando sobre Romanos 14, não é um texto fácil. Porque aqui nós estamos falando sobre liberdade cristã, e liberdade é uma coisa que muitas vezes influencia não só a sua vida, como influencia a vida de outros. Liberdade é você poder fazer aquilo que você entende que diante de Deus não é ofensivo à sua palavra. Só que muitas vezes pessoas, elas podem se ofender com aquilo que você não se ofende. E aí? Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que se algo vier a ofender alguém, nós não devemos fazer. Mas hoje em dia, muitos não estão dispostos a abandonar determinadas práticas por amor àqueles que são mais fracos. Então, falamos que embora haja liberdade em Cristo, é necessário ser cuidadoso para não fazer nada que cause tropeço ou escândalo aos nossos irmãos. Nada é mais importante que a obra de Deus. Então, meus irmãos, falando sobre o capítulo 15, e eu reitero que nós estamos já no final, Paulo já está começando a despedir-se dos romanos, mas aqui no capítulo 15 é quase que um complemento do capítulo 14. Então ele vai falar, ou pelo menos a mensagem principal desse texto, meus irmãos, e eu peguei a frase do Warren Wiersbe, o verdadeiro amor cristão não é egoísta. Antes procura compartilhar com os outros e fazê-los felizes. Mostra-se disposto até a carregar os mais novos na fé, a fim de ajudá-los em seu desenvolvimento espiritual. Não se trata de suportar essas pessoas, mas sim de encorajá-las. Cada vez, meus irmãos, que nós recebemos visitantes na nossa igreja, eu observo a atitude de vocês. Nós temos pessoas que frequentam a igreja esporadicamente. Eu posso usar como exemplo os meus pais, eles vêm aqui pelo menos uma vez por ano. Eu entendo e vejo que eles são bem acolhidos. Nunca me reclamaram o contrário. Mas e as pessoas que vêm esporadicamente à igreja? Tem pessoas que já foram dessa igreja anos atrás. De que forma que nós devemos tratá-las?
Ou até mesmo os visitantes, como nós temos tido nos últimos cultos de domingo de manhã, nós temos tido visitantes, de que forma que nós devemos tratá-los? Quantos de vocês gostam de ser maltratados nos lugares que vocês vão? Entendam, meus irmãos, nós devemos mostrar a essas pessoas o amor de Cristo que está em nossos corações. Falamos isso hoje pela manhã, que nós, como servos de Deus, o amor de Deus, ele vai ecoar em nossos corações. Então, cada um de nós devemos investir tempo conversando com essas pessoas. Algumas vezes eu vejo que alguns que vêm esporadicamente na igreja, muitas vezes são abandonados à própria sorte. Eu fico observando aqui que às vezes eles vão lá, pegam o seu café, olham ao redor, muitas vezes sentam-se ou muitas vezes ficam sozinhos, solitários. Se muitas vezes é homem, eu tenho a liberdade de poder conversar. Muitas vezes quando é mulher, algumas vezes algumas irmãs não prestam atenção. E nós precisamos entender que essas pessoas, elas precisam da nossa atenção, do nosso afeto, do nosso carinho. Quando nós tratamos, meus irmãos, sobre a prática da liberdade, também é incentivar pessoas, através da nossa liberdade, a servirem a Cristo. As pessoas chegam na igreja buscando encorajamento. Elas chegam à igreja buscando amor, buscando alguém que possa muitas vezes afagá-las em meio às situações que elas têm. Podem ter certeza que pessoas que deixam de vir à igreja e posteriormente voltam é por alguma situação que está ocorrendo em sua vida. Então nós precisamos incentivá-las a estarem conosco novamente. E dentro dessa premissa vem a primeira lição que nós vemos no capítulo 15. Cristo procurou agradar o próximo em vez de agradar a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo, ele não procurou o seu próprio bem, e Paulo, ele fala sobre isso. Nós, como seguidores de Jesus, nós somos chamados a demonstrar amor e compaixão uns pelos outros, especialmente pelos irmãos que são mais fracos na fé. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 1, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos mais fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É gostoso quando nós estamos em nosso grupo, quando nós estamos na nossa zona de conforto, com aquelas pessoas que nós temos comunhão, que nós conseguimos conversar numa boa. Mas por que não sair da panela que muitas vezes nós estamos e irmos atrás dos outros? Conversarmos, investirmos tempo na vida das pessoas. Por que não nós não oramos por aqueles que estão enfermos? Se vocês estão vendo que muitos bancos estão vazios, muitas pessoas não estão aqui por motivos que só Deus sabe. Alguns nós sabemos que por motivos de saúde, outros não sabemos. Mas o que isso representa na vida dos irmãos? Será que nós temos investido tempo em orar por aqueles que estão fracos, estão fraquejando na fé? Eu sou muito franco para vocês. Na próxima assembleia que nós tivermos, nós precisamos levar a reflexão se não vale a pena nós cancelarmos o culto da noite. Porque as pessoas simplesmente muitas vezes não vêm. Então qual o proveito de nós abrirmos a igreja se as pessoas não querem vir? É a minha vontade? Não. Eu moro aqui. Mas nós precisamos incentivar as pessoas a estarem nos cultos. Nas quartas-feiras, a mesma coisa. Os cultos de oração são tão importantes quanto os cultos regulares da igreja. O que nós vemos é que as facilidades de hoje em dia faz com que os crentes sejam preguiçosos. O YouTube, você tem pregação de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto. Você tem pregação liberal, você tem pregação expositiva, você tem pregação temática, você tem pregação daquele pregador que você gosta, daquele pastor que está em outra cidade. O YouTube, ele nos oferece tudo isso. Só que o que ele não nos oferece é aquilo que a Bíblia diz que é um mandamento. Não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Estar juntos na igreja. Nenhum culto na internet nos dá isso. Comunhão com os irmãos. Esse olho no olho, esse corpo a corpo que nós temos, culto nenhum da internet nos dá isso. Eu ainda me lembro das muitas vezes que eu reclamava aos irmãos, não reclamava no sentido negativo, mas eu reclamava do fato de estar em casa sem poder estar em comunhão.
Nós tivemos isso 2, 3 anos atrás, estávamos presos em nossas casas. E hoje, quando nós temos a nossa liberdade, nós usamos a nossa liberdade para N coisas, muitas vezes não para ir aos cultos. Sabemos que nesses meses, eu reitero, entendo que existem pessoas que realmente não estão por questões de saúde, mas será que não vale a reflexão se nós temos verdadeiramente feito aquilo que é necessário para servirmos ao Senhor? Não só no que diz respeito a nós, mas pensando naqueles que não estão aqui. Será que nós estamos nos debruçando a orar por aquelas pessoas que estão fracas na fé? De que maneira nós estamos nos preocupando com os nossos irmãos? Porque note, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai dizer, primeiramente em Romanos 15, que nós devemos suportar a debilidade dos irmãos. A palavra debilidade tem o significado da palavra fraqueza. Como que nós devemos suportar a fraqueza dos nossos irmãos em Cristo? Meus queridos, a gente não sabe o que se passa no coração de todas as pessoas, mas cabe a nós incentivá-los. Nesse meio tempo que eu tenho notado que alguns têm se afastado, eu tenho procurado incentivá-los. Porque se nós perdemos a nossa fé em Deus, o que vai nos sobrar? Vai não sobrar nada. Se nós estivermos a própria sorte nesse mundo, vai não sobrar absolutamente nada. Só que Paulo ele também disse em Romanos 12 que nós devemos preferir o próximo em honra. Abre sua Bíblia lá, Romanos 12, 10. Alguém que achou, lê, por favor. Sabe quando você dá o lugar para um idoso no mercado, no avião, no ônibus? Você está preferindo em honra, dando honra àquelas pessoas idosas. Preferir em honra é colocar em primeiro lugar o nosso próximo. O apóstolo Paulo ainda diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros. Só que ele não para por aí, meus irmãos. A nossa responsabilidade, Paulo fala aos filipenses que nós devemos considerar o próximo superiores a nós mesmos. Filipenses 2:3, vamos lá? Filipenses 2:3. Paulo ele diz o seguinte, eu vou ler. Paulo está dizendo aqui, Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Infelizmente, meus irmãos, sabemos que todos aqueles que fazem algo por partidarismo, eles estão colhendo a divisão no seio da igreja. O apóstolo Paulo está deixando claro que essas coisas elas não são importantes. Ele fala exatamente considerando uns aos outros superiores a si mesmo. É o que Cristo diz. Amar o próximo como a si mesmo. Nós não vamos querer o nosso mal, por que nós vamos querer o mal do outro? Pode ter certeza que nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, quando você não está bem, se alguém chega e fala assim, irmão, eu estou orando por você. Aquilo não cai como um bálsamo no seu ouvido? Não te agrada? Você não fica feliz de saber que outras pessoas estão orando por você? Pois então, meus irmãos, é a nossa vez de exercermos o nosso amor pelos nossos irmãos. Se nos é difícil estar com a nossa irmã que está enferma, eu recebi da dona Elaine, mãe do Lucas, a seguinte mensagem. Ela mandou pouco antes do culto, por isso que eu não coloquei no grupo da igreja. Aqui. E fugiu aqui. Olá, somos do Banco de Sangue do Hospital Conceição e informamos que Lucas Borba Bühler recebeu um componente de sangue no dia 12/6. Ressaltamos que não há substituto para o sangue humano a não ser através de doações. Por isso, a fim de repor os estoques, pedimos a gentileza de trazer um doador de sangue. Eu coloquei uma mensagem similar na igreja na sexta-feira.
no grupo da igreja sobre a necessidade de pessoas doadoras de sangue. Eu, infelizmente, não posso ser doador de sangue. Eu já tive câncer, não posso ser doador de sangue. Mas, meus irmãos, demanda nós sairmos da nossa zona de conforto. Uma pessoa que está necessitada é algo que talvez vai nos custar duas coisas somente: tempo e dinheiro para se locomover até ali. Mas é uma pessoa que está extremamente necessitada. Então notem como existem coisas que nós podemos fazer por aqueles que estão ao nosso redor. Se você pode fazê-lo, meus queridos, vai até lá. Procura as informações, eu posso lhe passar, posso lhe dar o contato da irmã Elaine. Não há necessidade de ser um sangue exclusivo, mas pode ser qualquer pessoa que for doar. Não se sabe exatamente o que ele tem, mas às vezes ele sente-se tão fraco que ele precisa de transfusão de sangue. Então, colocar outro superior a si mesmo é o seguinte: imagine que você estivesse no hospital precisando de sangue. Você não gostaria que alguém fosse lá doar? Eis a necessidade aparente de uma pessoa que está próxima de nós. Paulo também vai falar, meus irmãos, que nós devemos, e agora você pode voltar para o capítulo 15, que nós devemos agradar o nosso próximo no que é bom para a edificação. O que é edificação? Crescimento espiritual. Voltando para o capítulo 15 de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo, verso 2: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. É buscar, meus amados, tudo aquilo que for necessário para que pessoas possam crescer espiritualmente. No versículo 3, meus irmãos, Paulo vai dizer: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Aqui é uma citação de Salmo 69:9. O propósito final de Cristo era agradar a Deus e realizar a sua vontade. Cristo não foi injuriado, meus irmãos. Os evangelhos mostram como o nosso Senhor, ele foi ultrajado. Como muitas vezes ele foi humilhado pela sua escolha de servir a Deus. É por isso que Paulo ele cita Salmo 69:9. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Cristo levou sobre si, Isaías fala, levou sobre si os nossos pecados. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é fazer todas as coisas para a glória de Deus. O próprio Paulo vai dizer que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Todo o esforço que nós fizermos para a obra de Deus é válido. Eu vou dizer sempre para vocês, enquanto nós tivermos duas senhorinhas na nossa igreja, uma de 99 anos, quase 100, a dona Lívia, de 94 anos, estando em nossa igreja, o irmão Paulo, com toda a sua dificuldade estando nos cultos, todas as nossas desculpas elas caem por terra, por aqueles que têm se esforçado por estar na igreja. Nós temos exemplos em nossa igreja. Confesso a vocês que, não dando, não dizendo além do que merece, né, eu não falei isso para a irmã Leila, mas eu achei muito interessante. Eu nunca quebrei costela nenhuma. Mas o fato dela estar na igreja com 3 costelas quebradas, para mim, foi um testemunho de alguém que estava se esforçando pela glória de Deus. Não estou dizendo que você tem que vir tudo quebrado para a igreja. Mas cada um de nós sabe da sua necessidade, sabe do esforço que você pode fazer para a glória de Deus. Paulo ainda vai dizer no versículo 4, meus irmãos: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Até coloquei aqui, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo ele nos recorda que as Escrituras foram escritas para o nosso ensino e encorajamento. Hoje de manhã, eu li 2 trechos que são extremamente duros, que falam sobre pessoas que não herdarão o reino de Deus. Isso é muito difícil de ouvir. Mas pensa pelo outro lado da moeda. Nós que cremos em Cristo, nós estaremos com o Senhor.
Se aqueles que fizerem as obras da carne não herdarão o reino de Deus, nós que entregamos a nossa vida a Cristo, nós estaremos para Ele para todo sempre. É interessante quando Jesus ele fala no final de Mateus 18, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui, amém, meus irmãos? A grande situação é que os nossos olhos não conseguem enxergá-lo, mas um dia nossos olhos o contemplarão. E nós estaremos com ele para todo sempre. O sofrimento, como eu disse hoje de manhã, ele teve início, Gênesis 3. Mas quando você lê Apocalipse 21, nós vemos o final de todo o sofrimento. Que a Bíblia fala que liso enxugará dos olhos toda lágrima. Então, se todas as dificuldades que nós passamos nesse mundo têm uma finalidade, vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena. Eu já contei para vocês a história de Jim Elliot. Jim Elliot, ele foi um missionário entre os índios, se eu não estou enganado, no Equador. Ele, junto com outros missionários, eles foram ao Equador e procuraram evangelizar uma tribo que estava num lugar remoto. Eles não tinham contato com o homem branco. Mas Deus levou aqueles homens a evangelizá-los. Só que teve um detalhe. Aqueles homens missionários eram 4 missionários. Foram com as suas famílias para a floresta amazônica. O que acontece é que eles tinham um avião, eles pousaram perto daquela tribo, eles queriam de alguma forma fazer contato com aqueles homens, só que eles foram mortos. Os 4 missionários foram mortos pelos índios. Aí você pode pensar, tudo acabou. Não tem mais finalidade nenhuma, as famílias podem ir embora porque aqueles índios mataram eles todos. A história de Elizabeth Elliot, e ela relata no seu livro que o sofrimento nunca é em vão, que ela e as outras famílias, as outras esposas dos pastores falecidos, foram pregar o evangelho para aqueles homens. E sabe o que aconteceu posteriormente? Todos daquela tribo entregaram seu coração a Cristo. Eu pergunto para vocês, valeu a pena 4 homens terem sido martirizados para que toda uma tribo pudesse entregar o seu coração a Jesus? Talvez o sofrimento foi extremamente grande, mas nós sabemos que na eternidade não vai haver nenhuma dor. A própria Elizabeth Elliot, ela fala no seu livro que o sofrimento nunca é em vão. Que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, quando nós vemos Paulo falar que as coisas que foram escritas é para nossa esperança, meus irmãos, nós não estamos largados nesse mundo. Deus não nos abandonou à própria sorte. Existe a palavra de Deus que nos direciona sobre o agir soberano de Deus sobre todas as coisas. Às vezes nós pensamos no nosso presidente, no Congresso, nos senadores, em toda essa bandidagem que existe por aí. E nós achamos que Deus está ausente de nós. Meus irmãos, Deus não está ausente de nós. Todas as coisas contribuem para um propósito soberano de Deus. E Ele reina sobre todas as coisas. Nada acontece sem a permissão do nosso Deus. O John MacArthur, ele diz o seguinte, que sem as promessas claras e certas da palavra de Deus, o cristão não encontra base para ter esperança. Qual a esperança que a irmã Luciana tinha? De que ela abriria os olhos na presença de Cristo. O versículo tema dela foi Filipenses 1:20. Nós lemos esse versículo por praticamente um ano. Filipenses 1:20, que dizia o seguinte. Aqui, capítulo 1. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, e também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que dava esperança para essa irmã era a sua certeza de que ao fechar os olhos nesse mundo, ela abriria os olhos com Cristo. A palavra de Deus está em nossas mãos.
como fonte de esperança de Deus para cada um de nós. Não ache, meus irmãos, que nós estamos perdidos à própria sorte, porque nós não estamos. Voltando lá para o capítulo 15, versículos 5 e 6, Paulo vai dizer: o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem principal, meus irmãos, é essa. Quando nos apoiamos uns aos outros, fortalecemos a unidade da igreja e glorificamos a Deus. Quando Paulo ele vai falar no versículo 6, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus. Como que nós podemos glorificar a Deus a uma voz? Através das nossas orações. Cada vez que nós estamos orando juntos, meus irmãos, nós estamos também juntos entrando na presença de Deus. É por isso que Cristo fala que nós devemos agradar o próximo, ao invés de agradar a nós mesmos. Não pensando no meu bem-estar, mas pensando no bem-estar do coletivo. Em segundo lugar, meus irmãos, os versículos 7 a 13, Cristo acolheu todos para a glória de Deus. O verso 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Note, meus queridos, nós não devemos nos deixar levar por divisões e diferenças, mas buscar a reconciliação e a unidade, pois somos chamados a ser um só corpo em Cristo. Eu tenho plena convicção que vocês não concordam comigo em tudo, e isso não me causa nenhum constrangimento, da mesma forma que eu não concordo com vocês em tudo. Talvez certas decisões que eu tomei, vocês tomariam diferentes, talvez certas decisões que vocês tomaram, eu tomaria diferente. Mas como corpo em Cristo que nós somos, nós devemos demonstrar a nossa preocupação uns com os outros. Não nos afastar por motivos de muitas vezes as pessoas usam a personalidade como forma de se afastar um do outro, não. Nós devemos ter o mesmo amor por todos. Eu disse para vocês sobre aqueles que têm visitado a igreja, algumas vezes nós precisamos romper aquela vergonha que nos impede de chegar às pessoas e simplesmente chegar e dizer: olha, eu estou muito feliz que você está aqui hoje de manhã, hoje à noite. Obrigado pela sua presença, volte mais vezes. Olha, você quer um café? Quer que eu pegue um café para você? Quer uma bolachinha? Né? Olha, fique à vontade, eu quero poder orar por você. Tem alguma coisa que eu possa orar por você, meus irmãos? Em um minuto você pode demonstrar o seu apreço por essas pessoas. O apóstolo Paulo revela que o seu ministério foi direcionado para os gentios, para que eles glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Verso 8. Pois que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade para confirmar as promessas feitas a nossos pais. Então, o apóstolo Paulo e o Atos fala sobre isso, que Deus o havia direcionado para ser o pregador da palavra de Deus aos gentios. E os versículos 9 em diante, que eu já vou citar aqui, ele vai deixar claro essa mensagem que eu coloquei. O plano de Deus sempre foi incluir os gentios em sua salvação. Portanto, devemos reconhecer a graça de Deus e louvá-lo por sua obra redentora de todas as nações. Os versículos 9 em diante são citações de passagens do Antigo Testamento. E eu vou colocar aqui o que o Warren Wiersbe colocou no seu comentário, apenas para o conhecimento dos irmãos, porque Paulo ele vai falar sobre a progressão das promessas de Deus. Primeiramente, no versículo 9, ele cita o Salmo 18:49. Os judeus glorificam a Deus entre os gentios. Mas já no verso 10, ele cita Deuteronômio 32:43, aonde os gentios se alegram com os judeus. Posteriormente, no verso 11, todos os judeus e gentios louvam a Deus juntos. E aqui ele está citando o Salmo 117, versículo 1. E finalmente, no verso 12, ele cita Isaías 11:10, aonde Cristo reinará sobre judeus e gentios. Meus queridos, mesmo que no Antigo Testamento os judeus, eles eram os signatários das promessas de Deus, aonde Deus estava trabalhando especificamente com os judeus, não quer dizer que Deus havia abandonado os gentios. Não. Deus já tinha dito sobre o seu amor inclusivo sobre todas as pessoas.
Mas é no Novo Testamento, na nova aliança, que nós vemos Cristo sendo Senhor de todas as pessoas. Então, quando nós vemos, e Paulo ele está tratando aqui nos versos que lemos, é exatamente isso. O plano de Deus sobre todas as coisas. Se você falasse com os judeus, que viviam no Antigo Testamento, que aquele cordeirinho que fosse morto, que estava sendo morto para a remissão dos pecados, é um símbolo do Cordeiro de Deus que posteriormente morreria pelos pecados do mundo, eles não saberiam. Eles não compreenderiam. Mas nós sabemos pela palavra de Deus. Interessante, eu estava dizendo hoje, para nós é fácil, entre aspas, ler sobre a situação de Jó. Você já leu o livro de Jó? Se você já leu o livro de Jó, você fica pensando, nossa, mas esses amigos de Jó, eles falam um monte de besteira, né? Até tem a expressão, os amigos de Jó, né? Tipo o amigo da onça. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Jó, e a situação de Jó, foi algo entre Deus e o diabo. Foi algo que Jó não sabia. Tenta se colocar no lugar dos amigos de Jó. Naquela época, as coisas muitas vezes aconteciam, no entendimento deles, por alguma situação pecaminosa. Era a consciência deles. É por isso que eles estavam acusando o Jó de ter pecado. Posteriormente, dos capítulo 32 em diante, Deus vai lá e corrige os amigos de Jó. Mas eles não sabiam. Era uma barganha de Deus e Satanás. Deus sabia do propósito soberano, hoje nós sabemos, mas Jó não sabia. Então Deus tem um propósito soberano sobre todas as coisas. Hoje, a salvação, ela está disponível para todos aqueles que creem em Cristo. Todos. Todos aqueles que creem em Cristo. Hoje de manhã eu estava falando para vocês que muitas pessoas elas usam o amor de Deus como um passaporte da alegria para o pecado. Estava vendo um vídeo exatamente disso, de uma pessoa que se diz cristã. Disse que nunca leu a Bíblia, mas que na Bíblia diz que Cristo ama todas as pessoas independente daquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Existe uma diferença entre Deus amar o pecado e Deus amar o pecador. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. É por causa de determinadas práticas pecaminosas que o homem pecador vai ser lançado no inferno? Não, nós respondemos isso. As pessoas são lançadas no inferno por não terem crido em Cristo. Então, meus amados irmãos, essas promessas, interessante como Deus já estava demonstrando que ele teria o seu povo entre os gentios. E finalmente, meus amados irmãos, no verso 13, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa daqui, meus irmãos, não agora, daqui a pouquinho, vai ser a frase que eu encerrarei essa exposição essa noite. Porque era o desejo de Paulo para aqueles irmãos. É o meu desejo como pastor de vocês, que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Que o nosso coração seja cheio de alegria e paz. Que a nossa fé não seja uma fé vazia, mas que nós sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então Paulo exorta-nos a confiar no Deus da esperança, para que sejamos cheios de alegria e paz. Ele nos lembra que por meio da fé o Espírito Santo pode nos encher de esperança e nos capacitar a viver vidas cheias de louvor e adoração a Deus. Vamos ser justos, meus irmãos. A coisa só tende a piorar nesse mundo. Não espera que as coisas melhorem, não. Pelo contrário, as coisas elas tendem a piorar. Só que a nossa fé não está nesse mundo, a nossa fé não está em homens. É como o salmista fala. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas a nossa fé está no Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, para concluir essa noite, é de suma importância
não apareceu ali. Que vivamos em unidade, suportando uns aos outros e buscando a glória de Deus em tudo que nós fazemos. Vamos lá para Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículos 2 a 6. Alguém leia para nós, por favor, Efésios 4, 2 a 6. Eric, lê só um pouquinho mais alto, por favor, meu querido. Interessante como o apóstolo Paulo trata sobre o vínculo da paz. Como a unidade é importante para isso. Meus amados irmãos, nós não vamos crescer espiritualmente sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Então viver a vida cristã solitária não é bíblico. Nós precisamos nos importar com os nossos irmãos. Nós devemos encorajar e fortalecer uns aos outros, reconhecendo que fomos chamados para viver em harmonia, independente de nossas origens ou diferenças. Também, meus irmãos, ao louvarmos a Deus com alegria e gratidão, revelamos ao mundo o poder transformador do Evangelho de Cristo. E, finalmente, aquilo que eu disse para vocês. Que o Deus da esperança nos encha de sua alegria e paz, capacitando-nos a viver uma vida que honra e exalta o seu nome. Amém. Meus amados irmãos, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esse é o meu desejo para todos nós. Que a palavra de Deus possa encontrar morada em nossos corações e que isso signifique que estejamos mais perto do nosso Deus e também mais próximos dos nossos irmãos em Cristo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez pedimos que direcione os nossos corações. Os romanos foram um povo que tiveram as suas dificuldades, mesmo os cristãos, e Paulo os direcionou pelo Santo Espírito de que maneira deveriam agir, mesmo em meio às suas diferenças. Aqui estamos nós, Senhor, quase 2000 anos depois, sendo um povo do Senhor, mas também tendo as nossas diferenças, mas como o Senhor, pela Tua palavra, nos encoraja a sermos unidos. Dentro dessa igreja nós temos aqueles que são fortes por seu conhecimento, por seu estudo da palavra de Deus, pela prática de como vivem a vida cristã. Mas também nós temos aqueles que são novos convertidos, ou até mesmo aqueles que não têm se debruçado, se preocupado em conhecer ao Senhor, e esses são os fracos na fé. O que o Senhor nos encoraja é que nós devemos viver em harmonia. Que aqueles que são fortes possam também encorajar, demonstrar amor por aqueles que são fracos. Nós não podemos estar confortáveis naquilo que hoje nós somos. Quem é forte tem que ser mais forte, quem é fraco precisa tornar-se forte. Mas ajuda-nos, Senhor, a aos desejos mesquinhos que habitam em nossos corações, que essas coisas sejam colocadas de lado. Mas que nós nos debrucemos ao servi-lo, ao conhecê-lo, ao amá-lo. E que isso também possa ser algo a fazer aos nossos irmãos em Cristo. Dou graças por esse estudo, Senhor Deus, mas também eu quero orar por aqueles que estão com o seu foco distante de Ti. Nós temos o privilégio, Senhor Deus, de estar com essa igreja aberta todos os domingos. E talvez pessoas não tenham enxergado a necessidade, ou pelo menos a bênção que é o esforço de estar em comunhão com os irmãos. Obrigado pelos visitantes, que eles sintam-se acolhidos, mas que também possam ver em nós pessoas que amam ao Senhor e os amem para que eles possam crer em Cristo. Mas que também possamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor fazendo o nosso melhor.
Protege e guarda os nossos irmãos que estão trabalhando, protege e guarde aqueles que estão enfermos. Mas fale aos nossos corações, Senhor Deus, que nossa esperança em Cristo seja aquilo que vai direcionar-nos a servi-lo com fidelidade. É o que nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.